nem sempre a Disney é toda fofa, né? A gente já sabe disso, ou pelo menos deveria saber. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nesse clima, assim, de quase fim de ano, né, às vezes eu fico meio nostálgica com as coisas. E aí eu me peguei pensando em algumas cenas que eu assistia quando eu era criança, assim, que eram da Disney, da Pixar e etc. Que, cara, eu ficava com muito medo assistindo essas cenas. Tipo, muito medo de verdade, a ponto de eu ficar incomodada, de eu ter problema pra dormir, sabe? Ficava pensando na cena. Então, me deu uma ideia, assim, de eu trazer isso pra um vídeo, né? De eu começar a falar de algumas cenas ali da Disney que são muito assustadoras, na minha opinião, e que até hoje, quando eu vou assistir, eu lembro de quando eu era criança e eu assistia lá, eu falava, nossa, eu gelava com essa cena, hein? Eu tinha medo disso aqui. Então vem comigo, vamos ver essas cenas assustadoras da Disney e eu quero saber se você vai concordar comigo depois, né? Então, você precisa ver o vídeo. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês uma pequena listinha das cenas mais assustadoras da Disney. Inclusive, né, como eu falei no começo do vídeo, eu quero saber se você se assustava com alguma dessas cenas, ou então comenta aí embaixo uma cena que eu não comentar aqui no vídeo, né? Você pode escrever aí embaixo a cena que te assustava, né? Porque eu não quero me sentir sozinha aqui sendo a única pessoa que se assustava com Disney. Então eu vou ficar no aguardo dos comentários de vocês aí embaixo pra ver qual cena assustava ou deixava de assustar vocês. Eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, gosta de Stranger Things, porque logo logo começa as gravações aí de ST, né? Deve começar no comecinho do ano que vem. Começar no comecinho é ótimo, né? E aí você vai poder acompanhar aí toda essa jornada de Stranger Things aqui no Plantão Geek, olha só que maravilha. Semana que vem tem Percy Jackson, adivinha onde você vai poder acompanhar também? Aqui no Plantão Geek, que já tá rolando um esquenta de Percy Jackson, inclusive. Ó, vou deixar o card aqui na playlist, ó, pra você ver todo o esquenta Percy Jackson que tá rolando, pra preparar os fãs de Percy Jackson pra assistir essa série que vai estrear dia 20 de dezembro. A gente já vai ser agraciado aí com 2 episódios e eu vou fazer crítica deles, né, quando for sair e tudo mais. Então não esquece de marcar o sininho aí embaixo aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Bom, gente, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa lista de cenas mais assustadoras da Disney. Lembrando aqui que essa lista é muito pessoal, tá, gente? São cenas que eu realmente tinha medo. Eu lembro que eu tinha medo, eu ficava com medinho, comentava ali com a minha mãe, comentava com os meus irmãos, era uma coisa que eu gelava de verdade. E assim, quando eu comecei a pensar nessa lista, a primeira cena que me veio na cabeça, que eu lembro que eu ficava com medo, seria no filme A Branca de Neve, que eu assistia numa fita, né? Numa fita VHS, né? Caso você seja muito jovem e não sabe o que é uma fita VHS, tá aqui, ó, uma foto do que é uma fita VHS, você colocava ali num tipo de aparelho, né, que podia ler a fita, vou falar dessa forma pra galera entender, e aí você assistia ali ao filme, né? E se você quisesse assistir de novo, você teria que rebobinar a fita, dar play de novo, e aí você assistia. E aí eu lembro de ter visto Branca de Neve na fita VHS, né, pela primeira vez. E, gente, eu tinha muito medo da transformação da Rainha Má em bruxa. Eu acho que é esse momento do filme pode ser um momento que está na lista de muita gente, assim, muita galera novinha, talvez a pessoa tenha medo, e aí, assim, eu não vou me sentir sozinha nessa. Mas, caras, eu gelava muito com essa cena, principalmente porque a minha fita VHS tinha certo momento que ela travava. Então, assim, essa cena eu não via 100% como é que era lá, né? Eu fui ver a cena completa quando eu já era velha, porque na minha fita VHS essa parte travava um pouco, o que deixava mais assustador pra mim. Porque no meio da transformação dela acontecia alguma coisa ali com a minha fita, e eu, criança, pensava, meu Deus, a Rainha Má está entre nós aqui, ela tá fazendo alguma coisa. Mas essa cena é ali, pra quem não sabe, né, momentos antes da Rainha Má dar a maçã ali pra Branca de Neve, né? Ela se transforma numa bruxa primeiro, se disfarça e depois vai lá dar a maçã pra Branca de Neve e acontecer todas as coisas. Só que a cena é construída pra você ficar com medo, né? Vai uma trilha sonora no talo, fica ali uma cor verde no meio da tela, você vê a transformação. Eu lembro que eu tinha muito medo das mãos da Rainha Má, né? Que ficava aquela mão toda bonitona e ia virando uma coisa horrorosa com uns relâmpagos de fundo. Então, assim, tinha muito medo da transformação da Rainha Má.
assim, né, falando sobre transformação, a gente vai aqui pro segundo item da lista, que também é uma transformação, só que ela rolou lá no filme do Pinóquio. Gente, o filme do Pinóquio todo, tem um vídeo aqui, que eu falo no Plantão Geek, de cenas que são muito adultas, que passava ali na Disney, que não era pra criança e tinha criança assistindo, ó, vou deixar aqui no card, caso você tenha curiosidade pra ver. E Pinóquio é um daqueles filmes, né, tem um monte de cena errada no filme do Pinóquio, tem um monte de cena que pode ser digna ali de dar medo na pessoa, só que é que eu sempre ficava com agonia, a ponto de que, quando eu assisti lá o live action da Disney, que é uma porcaria, não tô falando do filme da Netflix, tá? Do Pinóquio do Del Toro da Netflix, não, esse daí é muito bom. O live action da Disney, Pinóquio, é horrível. Só que mesmo sendo horrível, a cena em que o Espoleta, o personagem Espoleta, é transformado em burro, sempre me dá calafrio, sempre me dá um desespero gigante, principalmente ali no desenho, né? No desenho mesmo eu ficava com muita agonia, porque eles faziam um negócio deles começarem a filmar sombras, assim, e o menino gritando, tipo, mãe, mó desesperado, enquanto ele virava um burro. Ou seja, a cena era tão forte que você não via ele, de fato, virando burro, você via a sombra dele se, sabe, retorcendo todo, assim, até virar um burro. E, gente, eu tinha muito pânico dessa cena. Principalmente depois que ele tava transformado, né? Que ele começava a chutar tudo, ele perdia a voz, assim, e eu ficava muito desespero. Então eu tinha medo, quando eu era criança, de eu me comportar mal e eu acabar virando um burrinho. Eu não queria passar pelo que o Espoleta passava. Então, pelo amor de Deus, a cena ali dele virando burro, cara, não dá. Pra mim não dá. Com certeza tinha que estar na minha lista aqui. Gente, essa próxima cena que eu vou falar agora é uma cena que até hoje, quando eu assisto prendendo a respiração, o olho arregalado, assim. Eu não consigo piscar, por mais que eu saiba exatamente o que vai acontecer. Eu já sei como é que vai, né, proceder ali o filme. Mas eu sempre fico aflita com a cena que dá início ali ao filme Procurando Nemo, que é a cena que tem um peixe chamado barracuda, né? O tipo de peixe é barracuda, que ele basicamente mata ali a mãe do Nemo, né? A esposa do Marlin e todos os irmãozinhos do Nemo. Então a cena do Procurando Nemo já começa ali com homicídios acontecendo na sua frente. E assim, dá muito frio na barriga essa cena pra mim, eu tinha medo. Porque assim, tava todo mundo mó feliz e a gente acabou de se mudar, estamos numa vizinhança ótima, olha que lindo que tudo é aqui, que coisa excelente e tudo mais. Seremos muito felizes, teremos uma família gigante aqui e de repente, todo mundo some da cena. Todo mundo, todos os vizinhos, toda a cor vai embora, inclusive o tratamento de foto dessa cena é fenomenal. Mas assim, todo mundo some. E aí a personagem ali a mãe do Nemo, né, que se chama Coral, ela tá parada, encarando um ponto assim. E você vê que tem um gigante peixe, um peixe enorme, ali olhando pra ela, tipo, pronto pra devorar ela e os filhotes. Ele tá perto dos filhotinhos dela, né? Inclusive, só tudo dá errado ali porque a Coral, ela vai na direção dos filhotes dela e ela acaba sendo devorada junto, né? Então é um negócio assim que... Ai, gente, é tão traumático essa cena. Já começa com uma patada no coração, assim. Então você já começa chorando pra você saber o que você vai assistir em Procurando Nemo, entendeu? E esses dias eu fui reparar e eu nunca tinha notado, né? Porque na verdade era bem óbvio que quando o filme realmente começa, o Marlin e o Nemo, eles já não estão no mesmo coral lá, né? Nas mesmas anêmonas. Eles já estão em outra vizinhança, em outro lugar, um lugar mais que afastado, sabe? Que eles têm que nadar pra caramba pra achar a civilização. E eu nunca tinha processado que, na verdade, é porque o Marlin ficou muito traumatizado e ele mudou de casa, tipo, instantaneamente. Ele não conseguiu viver lá sozinho, ele e o Nemo. Ele teve que ir pra outra vizinhança, em outro lugar. E isso, como eu falei, era óbvio. Só que eu só notei quando eu tava velha já. Falei, meu Deus, ele tá morando em outro lugar. Olha só, que triste, que coisa, né? O trauma foi grande. Então essa é uma cena que mistura muita tristeza com medo. Porque eu tinha medo desse bichão aí, desse peixe enorme que ficava olhando assim pra mamãe Nemo. Where did everybody go?
A quarta cena que eu selecionei aqui dessa lista é do filme Dumbo, que é outro filme assim também, que tem um monte de coisa errada. Gente, quanto mais antigo o filme da Disney, mais coisa errada você vai achando, entendeu? Pinóquio e Dumbo ali são filmes que você piscou, a cada 10 minutos tem um bagulho ali que é proibido em 54 países, entendeu? Realmente. E aí no filme do Dumbo tem uma cena lá que basicamente o Dumbo fica bebum, ele fica bêbado. E ele começa a ter umas alucinações com uns elefantes roxo e rosa, assim, andando no meio da cena. E você fica, meu Deus do céu, como se não bastasse a alucinação ser horrível, né? Ser um negócio assim que é todo deformado e vai indo, fazendo umas caretas, assim, pra criança assistir isso, é um bagulho pesado, sabe? A música dessa cena também não contribui, que eles ficam lá falando, um elefante, 2 elefantes, fica aparecendo um monte de coisa diferente na tela, tudo meio psicodélico, tipo, o Dumbo tá muito loucão nessa cena, e ele tá vendo tudo isso daí, com aquela musiquinha horrível, né? Pum, pará, pum, pará. Cara, não dá. Não dá. Pra mim, eu fico temerosa, eu ficava com medo de aparecer esses elefantes enquanto eu estivesse dormindo, sabe? Tipo, que eu sonhasse, assim, e começasse a aparecer esses elefantes doidão, assim, e eu tinha medo. Então, não. A cena de alucinação do Dumbo não dá pra mim também. Se você tá curtindo esse vídeo, eu convido você a se tornar membro aqui do Plantão Geek, né? Inclusive, se você já é membro, você já está vendo esse vídeo antes da data, né? Você tá vendo aí talvez um dia antes, ou então mais cedo nesse mesmo dia, porque esse é um dos benefícios de você se tornar membro no Plantão Geek. Você tem acesso aos vídeos antecipadamente. E para você conhecer todos esses benefícios e tudo mais, é só você clicar aí no botão embaixo de torne-se membro, que você consegue ver certinho o que cada assinatura oferece para você, tá bom? Vamos aí, se junte a nós, seja um geekeiro, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A próxima cena que eu selecionei aqui pra falar, tem muito geekeiro antigo que deve saber que eu já tenho medo dessa cena, porque eu já falei várias vezes, eu já falei até em live que eu tinha medo dessa cena, eu tenho altos traumas envolvendo a perseguição da Cruella com os dálmatas no filme 101 Dálmatas. Porque, gente, pra mim a Cruella é uma das vilãs, assim, que você mais tem medo, porque ela fica assim o tempo todo, né? Imagina a criança, né, que vai se impressionar com qualquer coisa. A Cruella fica assim, ó. Ela tá brava o tempo todo, ela mata cachorrinho, cara. É um negócio assim que a Cruella já foi feita pra você ter medo. Uma pessoa que machuca um animal, sabe? Pra machucar um ser humano é 2 palitos. E aí tem essa cena da perseguição da Cruella, que os cachorrinhos estão todos no fundo ali de um caminhão, né? Na parte de trás de um caminhão, e a Cruella tá indo atrás, assim, a toda velocidade. E tem uma cena que simplesmente dá pra você ver fogo no olhar da Cruella, com a trilha sonora lá em cima, ela toda descabelada, assim, tipo, demoníaca, indo atrás dos cachorros. E aí, a minha reação era igual dos cachorrinhos. Eu ficava em pânico, queria sair correndo, me esconder atrás de alguma coisa, assim. Então era impossível eu falar de cenas assustadoras da Disney e não citar a perseguição da Cruella com o 101 Dálmatas. Simplesmente não dá. Sai da frente, Satanás! A próxima cena que eu vou comentar aqui, eu estou ciente que é de um filme que eu conto nos dedos as pessoas que realmente assistiram a esse filme. Inclusive, fica a recomendação aqui, caso você não tenha assistido, porque é um filme muito bom. Estou falando do filme O Caldeirão Mágico. E nesse filme, você tem um vilão que é chamado de Rei de Chifres. Olha o nome do cara, sabe? Olha o nome do cara. Esse filme, gente, ele tem uma história bem curiosa, assim, né, de bastidores e tal, que ele foi lançado nos anos 80, né? Nos anos 80, se você é fã de Stranger Things, você já sabe disso, tava muito em alta D&D, né? Dungeons and Dragons, esses RPG de fantasia e tudo mais. Isso era uma coisa que estava extremamente em alta e a Disney quis se aproveitar disso. Então eles lançaram um filme que tinha muito ali de coisas relacionadas a D&D, personagens, né, itens mágicos, esse tipo de coisa. É uma fantasia pura, o Caldeirão Mágico, porque eles queriam aproveitar essa febre de D&D, que estava muito em alta. E aí eles fizeram um filme ali sobre um personagem chamado Taran, que ele quer muito se tornar um cavaleiro, só que ele é um cuidador de porcos. Mal sabia ele que a porquinha que ele toma conta ali, que é chamada de Vem, ela tem poderes místicos, né? E todo mundo quer capturar ela. E ele tem que salvar ela, basicamente isso. E o vilão principal ali é o Rei de Chifres, que quer simplesmente
fazer com que todos os soldados mortos guerreiros se levantassem e começassem a destruir tudo à sua frente. Então, assim, é um Walking Dead medieval, ao mesmo tempo que esses bichos são controlados por uma criatura, assim, que eu arriscaria dizer que é um próprio morto-vivo, né? O Rei de Chifres. Ele é um bicho, assim, de capuz, chifre, obviamente, e olhos vermelhos, assim. Então tem vezes que você nem consegue ver direito o rosto dele, assim. É um bicho horrível. Imagina uma criança assistindo isso, cara. Não é à toa que o Caldeirão Mágico, ele foi considerado flopado, assim, de bilheteria na época, né? Porque as crianças ficavam com medo de assistir. E aí isso espalhava no boca a boca e ninguém ia lá ver o filme. Então, assim, Caldeirão Mágico é um filme muito divertido, de fantasia, toda aquela coisa. Só que eu compreendo por que na época ninguém assistia, né? Porque, como eu falei, esse filme está aqui na minha lista de cenas mais assustadoras de todas. Qualquer cena envolvendo o Rei de Chifres me assustava, mas uma que eu lembro bastante é quando ele de fato consegue ali reviver os mortos, né, e tudo mais. E ele vai enfrentando ali o mocinho, né, no meio desse processo. Então os olhos dele ficam tudo vermelho, dá uns close nos chifres dele, assim, nos negócios dele tentando encontrar os mocinhos pra poder derrotar eles e esse tipo de coisa. Eu tinha muito medo da cena final ali que envolve o Rei de Chifres. Inclusive, eu quero saber se você já assistiu Caldeirão Mágico, tá? Porque eu conheço pouquíssimas pessoas que assistiram esse filme. All the dead of centuries past, never. A última cena que eu selecionei aqui é do filme Hércules. E assim, agora que eu falei o nome do filme, provavelmente você está pensando na mesma cena que eu. Porque todo mundo que assiste ao filme Hércules e precisa associar uma cena assustadora desse filme, consegue pensar na cena do Hércules resgatando a Mégara, que é uma outra personagem ali que também é interesse romântico do Hércules. Basicamente, a Mégara, ela tá ali num tipo de poço sem fim do mundo inferior, né? Onde as almas ficam vagando eternamente, assim, em círculos, né? Só que nenhum mortal consegue pular ali nessa água, porque senão a pessoa vai ficando, tipo, ela vai desaparecendo, ela vai virando um fantasma também. Ela vai envelhecendo até o ponto que ela vai morrer de verdade. Só que o Hércules, né, o último romântico, a pessoa mais romântica da Terra, ele pula nessa água pra resgatar a Mégara, que tá lá, assim, como fantasma. E aí é uma cena horrível, você vê o Hércules desmanchando e ficando velho, sabe? Tipo, você vê o Hércules morrendo lentamente nessa cena do filme, tentando recuperar a Mégara no mundo inferior. E essa cena me dava muito medo, me dá aflição até hoje. Quando eu vejo essa cena, eu fico tipo, por mais que eu saiba o que vai acontecer, eu fico com a aflição da cena envolvendo ali do mundo inferior. Então, com certeza, essa cena não poderia ficar de fora da minha lista. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, gosta de Stranger Things, gosta de Percy Jackson, que são dois temas muito populares aqui no canal. Quero muito ver a lista de vocês aí embaixo, então vou convidar novamente a vocês escreverem as cenas que mais assustavam vocês quando eram crianças, né? Que são ali da Disney. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!